A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje eu estarei lendo 2 Crônicas a partir do capítulo 19. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anine, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo de Beceba, até as montanhas de Efraim, e fez com os que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o quão fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presente. Também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e do chefe dos principais dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as suas causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhe ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro, e em toda diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízo, ademoestais os que se não fazem, vou ler de novo. E toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam na sua cidade, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, ademoestais-os, que não faça culpado para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei, também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. E na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura o Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra de diante de teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier,
espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Sei, pelos quais não permitiste que passastes Israel, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e nós sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra ele, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para a casa do Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo o louvor, o Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos da montanha de Sei, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Sei, para os destruir e exterminar. E acabando eles dos moradores de Sei, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor.
E Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarse, e fizeram navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Visto que te aliastes com Acasia, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Capítulo 21. A morte de Josafá e a impiedade de Joerão. Depois, Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Joerão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve filhos de Josafá: Azarias e Jeiel, Zacarias e Azarium, e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E os seus pais lhe deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas nas cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Joerão, porquanto era o primogênito. E subindo Joerão ao seu reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Joerão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e a ele a seus filhos. Nos dias de Joerão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, pelo que Joerão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que tinha cercado, como também os capitões dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste até os irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a toda a tuas fazendas. E tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te sairão as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Joerão o espírito dos filhos dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes,
Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegando o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém, meus irmãos? Até a próxima leitura diária. Fique todos na paz.